nome é Felipe e vou apresentar para vocês a plataforma online de modelagem 3D gratuita da empresa Autodesk, o Tinkercad. Com o Tinkercad é possível realizar modelagens em 3D de forma muito simples e intuitiva. Isso porque ele foi criado para que qualquer pessoa sem conhecimentos avançados consiga trabalhar com suas ferramentas, visto que a maioria dos programas que realizam essa função exigem um conhecimento mais aprofundado sobre o programa. O objetivo da oficina é fornecer conhecimento para trabalhar com a plataforma e realizar modelagens que possam ser utilizadas na impressora 3D, tanto para a produção de material didático quanto para uso pessoal. Primeiro eu vou mostrar algumas funções que tem no programa para facilitar tudo que você vai fazer caso você não saiba os comandos de atalho. Por exemplo, você tem uma peça aqui. Esse primeiro botão ele copia a sua peça. Essa planchetinha do lado, ele cola ela. Agora você tem duas dela. Esse monte de papelzinho empilhado, ele duplica a sua peça. Exatamente do jeito que você deixou ela anteriormente. Essa lixeirinha apaga elas. E os atalhos para ele também, que é bem mais simples. Para você copiar e colar, você dá Ctrl C, você copiou a peça que está selecionada, Ctrl V, você colou ela. E para duplicar, seleciona as duas, Ctrl D. E para apagar, você pode apertar Delete no teclado. Agora essas ferramentas do lado direito. Você tem duas peças. Essa ferramenta alinha elas, e você vai posicionando ela onde você deseja. Essa ferramenta do lado dela, ela espelha o objeto, você seleciona ela e vem nessa setinha. Esse objeto é invertido. Essa primeira agrupa ela. E se você quiser retornar, deixar ela desagrupada, você seleciona essa do outro lado, desagrupar. Esse quadradinho é para você movimentar a sua tela de trabalho. Essa primeira casinha aqui, ela volta à visualização inicial do projeto. Esse é para você focar em algum objeto, esse quadradinho de baixo da casinha. Aqui são os botões de zoom, zoom reduzido, zoom maior. Esse aqui é para você selecionar uma visualização diferente da sua peça, deixar ela em perspectiva. E depois que você tiver acabado, seu projeto ele é salvo automaticamente. Aqui é para você modificar o nome dele. E ele fica aparecendo aqui. E depois que você terminar de modelar, você pode baixar ele em algum formato que você deseja, para impressão 3D. Aí você tem várias opções de formato, .obj, .stl e .svg. Esse SVG é para corte a laser. E você tem essa opção para você salvar no seu computador. Então, depois que você acabar, você exporta o seu desenho. Agora vamos ver como que você pode ter acesso à plataforma. Primeiro você acessa o navegador de sua preferência e pesquisa no Google, Tinkercad. E você entra nesse primeiro link. Depois que carregar essa tela, você tem que criar seu cadastro. Então você clica em inscrever-se. E para você se inscrever, você vai ter que colocar o país de onde você está, que no caso é Brasil, o mês de seu aniversário, o dia e o ano em que você nasceu. Você avança e você tem que colocar um e-mail. Eu vou colocar um e-mail de exemplo aqui. E a senha. E para você criar sua senha, você precisa ter uma série de requisitos. Ele tem que ter pelo menos uma letra, pelo menos um número, 3 caracteres exclusivos, que seriam caracteres diferentes, e no mínimo 8 caracteres. Esse e-mail deu errado porque é um e-mail de exemplo. Aqui. Depois disso você marca a caixa "Eu concordo com os termos" e você clica em "Criar conta".
Essa caixinha você pode deixar marcada e conclui. Essa área de trabalho que ele te mostra depois de você criar o cadastro é a área principal, onde fica todos os seus projetos. Esse aqui é um pequeno tutorial que ele te oferece toda vez que você entra nele pela primeira vez. E você pode fechar ele se você não quiser ver. E para você começar a modelar, você tem que vir nesse botãozinho Criar Novo Design. E esse aqui é o seu plano de modelagem. É nesse plano de trabalho que você irá colocar todos os objetos que você vai modelar. Aqui você tem acesso a todas as ferramentas. Nesse lado direito da tela, são onde ficam as formas que você pode encaixar dentro do seu projeto. Essas aqui são as formas básicas, que é a opção padrão que você tem. E você tem várias opções para colocar nela. Nesse menuzinho flutuante, você tem acesso à possibilidade de mudar de categoria. Textos de número, caracteres, conectores. E o Tinkercad ele é interessante também porque ele permite você montar circuitos. Porém, ele não vai ser o nosso foco aqui. Uma ferramenta muito importante para você utilizar e começar a modelar é a régua. Sem ela, você não tem a medida de nenhum objeto seu e você não vai poder modificar eles. Então, você coloca a régua e encaixa ela no cantinho esquerdo inferior do plano de trabalho. E você nota que apareceu a régua embaixo e em cima. E para você começar a modelar, você seleciona qualquer figura que você quiser. Eu vou pegar de exemplo essa caixa e você coloca ela em algum ponto desse plano de trabalho. Essas opções que apareceram em volta da caixa são as medidas dela e são elas que você utiliza para modificar o tamanho. Se você clicar nessa aresta e arrastar, você pode mudar manualmente o tamanho dela. E se você quiser uma coisa mais precisa, você digita o tamanho que você quer que ela receba diretamente nesses quadradinhos com números. Outra possibilidade que o Tinkercad possibilita você fazer e é muito útil é você realizar furos ou colocar algum corte no seu objeto. Vamos pegar de exemplo essas duas que estão com umas listras e na cor cinza, elas já estão no formato de furo. Você posiciona ela e depois que você selecionar de trás também. E para fazer isso você segura a tecla Shift e clica no outro objeto. E para o furo ser feito, você tem que clicar em agrupar. Esse quadradinho no canto esquerdo superior é onde você pode rodar e ver como está ficando seu objeto. Você não tem só a possibilidade de colocar um furo ou uma fenda no seu objeto somente com esses dois objetos, com esses dois formatos. Você pode colocar em qualquer uma dessas formas que estão apresentadas para vocês aqui. Vou pegar de exemplo esse cone. Primeiro você posiciona ele onde você quer que seja realizado o furo. Você seleciona a opção que aparece nesse menuzinho de orifício. Agora ele se tornou um corte. E para fazer o corte na sua peça, você segura o Shift e seleciona a principal. E depois agrupa os dois. Agora sua peça está com um furo no formato do cone, como vocês podem ver aqui pela parte de baixo. Outra ferramenta importante para você modelar são as opções para você girar a sua peça. Vou criar outro quadrado. E esses menuzinhos aqui do lado esquerdo é a opção de visualização. Você dá zoom, e se você selecionar o objeto e apertar nesse quadradinho, ele foca no quadrado que você selecionou. Você nota que quando você clica no objeto, aparecem umas setinhas em cima, e essas setas são para você rodar a sua figura. E aqueles números que aparecem em volta daquele círculo são os graus que você vai rodar ela. Você pode rodar manualmente ou inserir quantos graus você quer que ela gire. No caso, vamos colocar 45. Outra ferramenta muito importante para você começar a modelar é a ferramenta Alinhar, que é essa ferramenta aqui, e você pode acessar ela através do L. Mas primeiro você precisa colocar sua figura de algum tamanho e selecionar o segundo objeto e posiciona ele em qualquer lugar. Então você seleciona o objeto que você acabou de colocar e o objeto principal e clica em Alinhar.
e aparecem essas bolinhas do lado, que são o posicionamento dela. Eu quero centralizar esse cilindro no meio dessa peça. Então você clica nessa parte e nessa. Ele está centralizado. E agora eu quero que esse cilindro se torne um furo. Você seleciona o cilindro. E faça com que ele fique na opção de orifício. Agora você seleciona o objeto principal e agrupa os dois. Agora sua peça está com um furo centralizado no meio. Outra opção muito importante para você modelar é o plano de trabalho. E para que ele serve? Você posiciona ele, por exemplo, na parte superior desse objeto e agora seu plano de trabalho mudou. Nota que você pode posicionar as novas formas em cima dessa forma anterior que você tinha colocado. Agora, quando você posiciona qualquer objeto, ele já fica na parte superior deste. Uma opção também muito importante é para você cortar uma forma. Por exemplo, eu vou fazer um corte no lado esquerdo desse quadrado. Você seleciona o objeto que você quer que tenha o corte. Você ajusta o tamanho que ele vai receber. E você tem que abaixar esse objeto que você acabou de colocar. E para você fazer isso, você seleciona essa setinha que está na parte superior do objeto que você criou. E arrasta ela para baixo. E esse valor que aparece do lado é o valor que você vai reduzir abaixo do plano de trabalho atual. No caso, está menos 6, e você vai ajustar ela até ela ficar no tamanho desejado. Nesse caso, vai ser menos 10. Depois você seleciona o objeto principal junto com o orifício e agrupa os dois. Você acabou de realizar um corte na peça. Uma ferramenta que também pode ser muito utilizada nos seus trabalhos são textos. Isso porque você pode colocar alguma informação na sua peça ou algum logo, enfim, qualquer coisa que você desejar colocar nela. E para você ter acesso a ela, você vem nesse menu, acessa textos e números e pega esse primeiro textinho aqui. Mas antes disso, você coloca o plano de trabalho novo. Vamos colocar aqui em cima. Então você coloca o texto seu e ajusta o tamanho dele para encaixar na sua peça. E esse texto é livre, você pode modificar o que está escrito nele. Na parte texto, você pode colocar a palavra que você quiser. Vou colocar meu nome nessa parte. Você posiciona ele e você pode mudar a altura que ele vai assumir. Eu vou deixar ele um pouco mais baixo. Agora você tem gravado nessa peça um alto relevo. E para você não perder a posição que você colocou ele, é bom você agrupar ele com a peça principal. Agora, quando você movimentar a peça, o texto não vai sair do lugar que você colocou. E não tem também só essa possibilidade, você pode colocar um texto em baixo relevo. Você ajusta o tamanho dele e seleciona a opção orifício. E modifica o texto que você quiser. E você abaixa numa posição que fique perfeitamente do jeito que você quiser. Depois disso, você seleciona a peça principal e agrupa os dois. Agora você tem um texto em alto relevo e em baixo relevo. Outra opção interessante do Tinkercad é você ter a opção de transformar o que você modelar em alguns tipos de blocos. Por exemplo, esse aqui é a opção padrão, mas você pode colocar nesse outro bloco da direita e você pode modificar a quantidade de blocos que você tem por camada. Quanto maior o número de blocos, maior vai ser os detalhes que vai ter no seu objeto.
E temos mais uma opção também, que é a opção bloco de montar. E é o mesmo esquema. Quanto maior o número de blocos, mais vai ser a quantidade de detalhes que você vai ter na sua peça. Mas nós vamos focar nessa parte, a modelagem padrão. Uma opção muito interessante que o Tinkercad oferece é de você repetir um comando. Por exemplo, a gente fazer uma engrenagem. A gente pode colocar aqui tamanho 10. Aqui 50. 50. E você quer colocar um furo no formato cilíndrico. Aqui você também tem que deixar do mesmo tamanho da engrenagem. E você precisa modificar ele para ficar no formato de um dente. O dente da engrenagem. Aqui no tamanho esquerdo você pode colocar 5. E na altura dele você pode colocar 10. E essa parte é melhor você ir ajustando manualmente para você ver como vai ficando ela, caso você não ache a medida precisa. E depois disso você alinha ele com o objeto principal. Você só precisa posicionar ele certinho. Ele está alinhado no lado direito, e agora é só você encaixar ele dentro da figura. E tem uma série de atalhos que você pode utilizar. O que você mais vai utilizar é o Ctrl D. Ele duplica o seu objeto. Agora você pode mover ele para o lado esquerdo e deixar ele com o mesmo tamanho que você deixou do lado direito para fora. E para você repetir o comando dele, você seleciona os dois, dá outro Ctrl D e rotaciona o seu objeto. Você pode colocar um 15. Mas esse ajuste é bom você fazer manualmente para ver como que ele está ficando. E para você repetir o comando é só você ir dando Ctrl D. Que ele vai colocar o ângulo que você modificou na primeira vez automaticamente. Pronto, agora você tem uma engrenagem. Só a altura dela ficou errada. Agora, para você juntar tudo, você seleciona todos os objetos e agrupa eles. Vamos colocar um furo no meio. Um furo de 2 por 2. Agora você seleciona a sua engrenagem e alinha os dois, para você centralizar o furo. Ele está centralizado. E lembrando que esse furo ele tem que passar a peça para realizar o furo nele. Então você pode trazer ele um pouquinho mais para baixo. Agora você seleciona a engrenagem e agrupa os dois. Agora sua peça está com um furo no meio.